Bom dia, alunos do oitavo ano. Good morning, students from the eighth grade. Eu sou Ed, I'm Ed. I'm here with teacher Antônia. Eu estou aqui com a professora Antônia. Good morning, Antônia. Good morning, Ed. How are you? I'm fine. I'm fine too. Ok. A professora Antônia vai ser a moderadora do chat, então tudo que vocês disserem no chat ela vai passar para mim nos momentos de interação, certo? Então, vamos agora pegar os seus materiais, vamos ver os materiais que vocês precisam da aula de hoje. Vocês vão precisar aí do seu caderno para você faça as suas anotações, your notebook, uma pen or pencil, uma caneta e um lápis, o seu caderno do aluno, Student's Booklet, e aí tem um link para vocês, se vocês não estiverem com a versão em papel, vocês têm o link e tem aí o código, se você estiver assistindo da TV, você pode escanear esse código para você fazer o download, certo? Esse código vai aparecer no final da aula também, então não tem problema se você não conseguir pegar agora. Então, mas peguem suas anotações aí que vocês fizeram nesse bimestre, né? E hoje é uma aula de revisão, porque é a última aula do bimestre. Depois a gente pode ter algumas aulas voltando a alguns conteúdos, mas hoje a gente vai terminar esses assuntos que a gente viu durante o bimestre, certo? Vamos falar um pouquinho das habilidades de hoje. Professora Antônia, poderia ler, por favor? Claro. Habilidade 15. Utilizar de modo inteligível as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades. 04. Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar, comunicar, falar do futuro. Planos, previsões, possibilidades e probabilidades. 12. Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro. 14. Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Thank you, Antônia. A pergunta que terá nessa aula é What will the future look like? Apareceu aí na tela para vocês, né? Então a pergunta é como será o futuro, né? Esse like aí no final da frase quer dizer como, né? Não é o verbo gostar, né? Vocês têm no caderno do aluno, na atividade 9, vai aparecer aí na tela para quem estiver sem o caderno do aluno, tem esse texto que a gente já leu. Esse texto a gente leu quase há 2 meses atrás, mas espero que vocês lembrem, mas a gente vai retomar. Está na página 38 do caderno do aluno. E aí depois tinha aí uma atividade que a gente também chegou a fazer na aula, mas a gente vai retomar algumas partes hoje, que é o próximo slide vai aparecer para vocês, que tinha algumas questões, né? E aí no final dessa aula a gente vai trabalhar um projeto para que vocês possam avaliar aí como é que vocês compreenderam o objetivo dessa aula e todas as habilidades, aí, se vocês conseguiram desenvolver essas habilidades. Tá? Para quem não perdeu essas aulas, no canal do YouTube vai passar no próximo slide aí o link para vocês, existe um canal separado, na tela por favor, tem aí no YouTube, oitavo ano, EF, CMSP, então são essas duas aulas que a gente vai retomar. Aquela aula que fala How will the future be, que foi a minha primeira aula aqui, né? Vocês vão perceber a diferença. Então, como será o futuro? E aí a outra pergunta é How will people live in the future? Como as pessoas irão viver no futuro? Então, olha só, a gente está falando do futuro, sempre comparando com o presente com o futuro, né? E aí a gente tem a pergunta que eu quero que vocês respondam agora no chat. A pergunta é Where will people live in the future? Eu estou perguntando onde as pessoas irão viver no futuro. Eu quero que vocês respondam no chat respostas completas. Eu quero a frase inteira. People will live. E aí você vai colocar aí onde você acha que as pessoas vão viver, onde é que eles vão morar. Tenta escrever em inglês. Se você não souber, escreve em português mesmo que a gente passa para o inglês. Tudo bem? Então vocês têm aí um minutinho para responder e a gente já volta.
Muito bem, o pessoal está de parabéns aí, ótimas respostas, né, professora Antônia? Muitas. Eles, inclusive, lembraram de outros conteúdos que você trabalhou, Ed. Que legal, então de parabéns. Quais respostas a gente tem? Bom, o Luiz Gustavo respondeu: People will live in their in satellites. O Andreus: People will live in Mars in the future. Samara: People will live in the Mars. Marcos Santos: People will live in the Earth. Não importa, né? O importante, a gente já mora na Earth, mas o importante é que ele escreveu, né? Sim. Ana Júlia: People will live in the world, no mundo. Júlio César: People will live in the Earth in the future. Deixa eu ver aqui. A gente anotou aqui algumas das frases de vocês enquanto isso, né, Antônia? Então, Isso. a gente, olha só, alguns de vocês falaram on the moon, on Earth, on Mars. Então, vocês podem assistir aí, hoje vai ficar postada mais tarde a aula da professora Antônia do 7º ano, que ela trabalhou preposições, né? E eu não coloquei a preposição ali na pergunta, por quê? Porque dependendo do que você respondesse, poderia ser preposição diferente, né? Então, on the moon, on Earth, on Mars. Então, quando a gente fala, quando dá o on, dá a ideia do quê? Da ideia da superfície do planeta. Então, o on dá a ideia, se você está em contato com uma superfície, você usa o on. Agora, alguns responderam em satellites, in another planet, então dá a ideia do quê? Que você está dentro daquilo, né? Então, e tinha on Neptune, então o pessoal está trabalhando aí também, na aula passada a gente falou dos planetas, né? E o pessoal pergunta, quais são os planetas em inglês? Então, on Neptune, muito bem, parabéns, o pessoal lembrou. In the center of the world, olha só, pensou lá dentro mesmo, né? Então, no centro do mundo, muito bem. Vocês estão de parabéns. Vamos ver na tela outras opções de resposta que vocês poderiam ter colocado. Olha só, a gente tem aí, people will live on a different planet. Professor Antônio? As pessoas viverão em diferentes planetas. On another planet. Pessoas viverão em outros planetas. On the moon. As pessoas viverão na Lua. In bigger cities. As pessoas viverão em grandes cidades. In smaller apartments. As pessoas morarão em apartamentos menores. E people will live in smaller houses. E as pessoas viverão em casas menores. Então, vocês lembram disso aí que está na tela? Essas três palavras que estão aí embaixo, bigger, smaller, que você tem aí big, e aí você tem esse ER no final. Vocês lembram para que serve isso? Eu lembro. Ainda bem, né, professora Antônia? Então a gente tem aí
o comparativo que a gente viu nas aulas anteriores, né? Só que olha só, aí está comparando, mas a comparação está implícita. Não precisa aparecer na tela, tá? Não precisa aparecer na frase, né? As pessoas vão morar em cidades maiores, bigger cities. Maiores do que? Maiores das cidades que a gente tem agora, né? Vamos ver o próximo slide, que a gente vai ter mais uma pergunta aí. A pergunta é: Where will people live in the future? Ok. Aí, na verdade, aí vocês já responderam, né? People will live, já responderam. A outra pergunta que deveria ter, aí vai aparecer, tem a segunda frase agora para vocês completarem. We will have. Então a pergunta que eu estou fazendo para vocês agora é a segunda questão ali, segunda linha. O que as pessoas terão no futuro, né? Então agora eu quero que vocês respondam no chat o que vocês acham que as pessoas terão no futuro. Elas terão mais saúde, elas terão mais disponibilidade, elas terão carros voadores. Então tenta responder em inglês no chat e aí a gente vai anotando aqui o que vocês responderem, certo? Então um minutinho na tela e a gente já volta. Muito bem, é o pessoal muito otimista sobre o futuro, tá, professora Antônia? Muito. Pessoal, eu tô só no celular que nós estamos com problema na internet, tá? Então, não peguei muitas coisas, né? Sim, Acho que eu tô até de óculos, viu, eu Ed? anotei algumas aí, então pode falar algumas, por favor. Bem legal que eles responderam. O André Riquel respondeu: We will have better technologies and knowledges. A Ana Clara respondeu: I will have a boyfriend. We will have more love. A Lívia: We will have spaces, ships and robots. We will have more technology. We will have more money. I hope so. People, let me see, deixa-me ver. Enquanto a professora vê aqui, a gente vai colocar aqui na tela alguns que a gente está vendo, que a gente viu, que eu fui anotando enquanto vocês responderam. Então, robots, o pessoal respondeu muito bem, bastante gente colocou robots a primeira, né? Mechanical limbs, muito bom, eu não anotei o nome quem falou, mas teremos membros mecânicos aí, né? As pessoas também, ou robotic arms, muito bom. Tem gente que fala bionic arms, biônicos, né? Braços biônicos, quando fala biônico pode ser robotic. E eu não vi quem colocou, mas colocou We will have technology everywhere. Nós teremos tecnologia em todos os lugares. Aí o prompt ficou na frente, né? Então, vamos ver aqui na tela algumas respostas aí que eu já até antecipei que vocês iriam responder. Uma pessoa aqui respondeu. We will have the COVID-19 vaccine. Ok, we hope we have the vaccine. Exatamente, esperamos que teremos a vacina. Ótimo. Então, olha assim, até lá. People will live longer, a primeira linha. Ó. As pessoas irão viver mais tempo. Então, essa palavra long aí não quer dizer longo de distância, tá? A palavra long ela pode aparecer dando o sentido de tempo. Então, as pessoas vão viver mais tempo, é longer, tá? A segunda frase está falando, we will have robots. Nós teremos robôs, como vocês responderam. Faster cars. A gente viu na aula passada aí o fast, né, que é a palavra rápido. Faster cars, mais rápidos. Healthier lifestyle. Aí, lifestyle, estilo de vida mais saudável.
Então, nessas frases, a gente usou o will como futuro. A gente já viu isso em algumas aulas, certo? Já é a terceira aula que a gente viu isso. A forma negativa do will, que está aí no quarto tópico, é will not. E aí você, na forma curta, você pode falar won't. Qual a diferença entre os dois? O will not você vai usar em contextos mais formais, no e-mail, quando você estiver falando, escrevendo, geralmente, você usa will not, ou quando você estiver falando e que você quiser enfatizar o not. Então, I will not do this, eu não farei isso. Então, você usa o not dessa forma. Agora, o won't você vai usar na fala mais informal, tá? E toma cuidado para não confundir won't com want. Want é querer e won't é o negativo, não irei fazer alguma coisa. Então, I won't do it, eu não vou fazer. I want to do it, eu quero fazer. Então, toma cuidado com a pronúncia dos dois para as pessoas não entenderem o contrário, certo? E aí depois, vamos continuar ali no slide na tela. Então, o won't é o negative form of the future, aí está na quarta linha. E aí a gente tem nas terceiras últimas linhas, long, fast e health. Vamos começar com o long ali. Long, então, pode ser longo ou pode ser relacionado a tempo. Então, mais longo pode ser longer, ou mais tempo também pode ser longer. Isso aí, então, vai depender do contexto, depende do texto, depende da frase, ele vai ter uma tradução diferente. Por isso que eu falo que a tradução, a gente nunca traduz palavras, a gente vai traduzir as ideias, certo? E aí tem a palavra fast, que vocês já estão cansados de saber que fast é rápido, e mais rápido é faster. Então, quando a palavra for curta, para falar mais rápido, mais longo, mais poderoso, então você vai usar ER, e quando a palavra for longa, a gente usa more, que a gente já viu em outras aulas, mas a gente vai rever nessa aula também. Aí embaixo a gente tem a palavra health. Health quer dizer saúde. Então, healthy é saudável. Olha esse Y aí no final da palavra. Então, você transformou a palavra saúde em saudável na qualidade. Quando você terminar com a consoante e o Y, você vai tirar a consoante e colocar... Tirar a consoante não, você vai tirar o Y e colocar o I no lugar. Então, healthy vai ficar healthier. Então, mais saudável, healthier, certo? Dúvidas? Será que vocês lembram disso? Então, se não entender, pode perguntar no chat aí que a gente retoma se tiver alguma dúvida sobre esse assunto. Mas a gente tem lá no canal, entra no canal do YouTube, que vocês têm essas aulas. Então, vocês podem rever não só essa aula, mas as outras aulas também para rever esse conteúdo, certo? Tenho mais uma pergunta para vocês agora. Vamos colocar na tela. Tem ali. Eu vou perguntar para vocês como as pessoas vão se locomover no futuro. How will people move around in the future? Certo? Lembre-se que a gente viu esse texto aí da Melissa nas aulas anteriores e ela fala sobre isso. Ela fala, we will have our own spaceships just like the movies. Nós teremos nossas naves espaciais assim como nos filmes. Mas eu quero agora que vocês deem uma resposta diferente da Melissa. Então vocês têm 1 minuto para falar como vocês acham que as pessoas vão se locomover no futuro. Eu quero que vocês escrevam frases completas. Então escreve people will move around e aí de que forma que eles vão se locomover. E eu vou aguardar aí a resposta de vocês. 1 minutinho e a gente já volta.
Muito bem, o pessoal está bem futurista aqui, né, professora Antônia? Muito bem. Lembrando só, Ed, aos alunos a respeito do diálogo no chat, viu? Automaticamente o chat está pegando o nome de alguns alunos que estão falando palavrão no chat, Ok. né? Então, se você for bloqueado, você já sabe, né, que você está usando uma linguagem inadequada. Don't be a potty mouth, não seja boca suja, gente. Também não divulgue dados pessoais como telefone também, porque você não sabe quem pode estar acessando esses dados, né? But let's go back to the class. Vamos voltar ao assunto da aula. Professora Antônia, quais são as respostas que a gente tem? A maioria dos alunos, eles escreveram they will move around flying cars, they will move around more technological cars, people will move around in electric cars. Essa foi a maioria, Ed, a maioria das respostas. Olha só, gente, vocês não estão pensando na sustentabilidade, hein? Cadê, né? Ninguém falou que pessoas vão andar, né? Então, vamos pensar, ó, tem que deixar o carro em casa, né? Algumas outras respostas que a gente poderia colocar, que eu fui anotando enquanto vocês estão escrevendo. People will move around in flying cars, que a maioria respondeu, né? Ou in faster cars, não deu tempo, acho que foi o David que respondeu assim. Algumas pessoas falam, people will move around in more evolved cars. Outras pessoas, through teletransport. Outras, então, pelo teletransporte. Em trens espaciais, by space trains. Ou with jetpacks. Perceberam que a gente usa preposições diferentes aqui? E agora, como é que a gente sabe qual preposição que vai usar, né? Então, aí você vai ter que pegar pelo contexto. É bom pesquisar aí. Então, eu geralmente jogo no Google mesmo, porque vai depender. Então, se você vai falar... Dependendo da frase, então, de trem, by train, de ônibus, by bus. Então, agora, a pé é on feet, né? Então, você vai mudar aí a preposição, vai depender aí do contexto, para você saber qual a preposição, depende do texto. Então, sempre é bom você joga na busca, coloca entre aspas, que aí você consegue ver quantas ocorrências tem daquela frase, se ela não aparecer é porque você escreveu errado, certo? Vamos agora para mais uma pergunta. Agora a gente pergunta, will people discover new things? As pessoas vão descobrir novas coisas? E aí tem um exercício que a gente começou a fazer ele numa aula bem há uns 2 meses atrás. Tinha lá. Há uns 2 meses, desculpa. Então a gente tinha a pergunta, né, que está no caderno do aluno, está na página 39, e aí está perguntando o que as pessoas irão fazer e o que os cientistas irão descobrir. Então você pode falar aí que os cientistas vão descobrir vidas em outros planetas, se eles vão descobrir água em outros planetas, se eles vão descobrir alienígenas. Então vocês podem aí literalmente viajar aí para o futuro e aí pensar o que vocês acham que vai acontecer nesse futuro, o que será descoberto nesse tempo, certo? Então, um minutinho então de novo para que vocês respondam e a gente vai anotando aqui.
Ah lá, muito bem, voltamos. Professor Antônio, que resposta nós temos? Temos muitas. A Emily escreveu: Scientists will discover aliens. Ok. O Samuel: Scientists will discover new shapes. A Tá. Juliana escreveu: Scientists will discover the solutions for the problems words, and for humanity. Então, olha só que legal. Então, as pessoas vão descobrir os problemas e a solução dos problemas, né? Então, olha só, vocês estão preocupados aí com essas soluções. Até tem alguma as pessoas responderam: People will discover the cure. Opa, tem the cure for COVID. E até a Juliana respondeu: People will discover the coronavirus vaccine. É isso aí, a gente está nessa esperança também, Juliana. Então, vamos retomar aqui agora na tela o que a gente viu antes aqui. Previously on this class. Anteriormente nessas aulas, a gente viu aí o futuro e as comparações, certo? Então, você tinha essa estrutura. I will study more and give my best. Para traduzir, Sim, por. eu estudarei mais e darei o meu melhor. In the future, people will live longer. No futuro, as pessoas viverão mais. We will not need devices to use the internet. Nós não precisaremos mais dos equipamentos para o uso da internet. Aparelhos, equipamentos, né? Sim, ou dispositivos, depende do contexto aí. Mas as três traduções estão boas. Car won't need a driver. Os carros não precisarão de motoristas. Technology will be more accessible. A tecnologia será mais acessível. Então, vejam bem, a gente usou aí esse verbo will para você usar o futuro, certo? Então, quando a gente tem na primeira, segunda, todas as linhas tem o will. Tem o will no negativo, né? Que aí tem na terceira linha will not ou won't. Então, é a forma negativa. E a gente usou o comparativo. Então, como é que eu falo o meu melhor? My best, né? O best vem do good, então você não precisa dessa palavra. Para você não precisa usar o ER, você vai usar o best mesmo, que muitos de vocês já conhecem, né? Então, mais tempo longo, a gente já falou. E na última linha, tem lá a palavra accessible. Accessible é uma palavra muito longa. Se eu colocasse ER nessa palavra, para falar mais acessível, ia ficar a palavra mais longa ainda. Então, quando a palavra for longa, a gente usa o more, certo? Então, é isso. Espero que vocês lembrem bem dos comparativos. E agora a gente vai ver mais o exercício. Então, preste atenção aí na tela que vai aparecer um próximo exercício que a gente tem essas palavras aqui. A gente não vai traduzir agora as palavras, porque a gente quer que vocês entendam o significado dela, que vocês infiram o significado dessas palavras pelo contexto. Então, no começo, vocês vão colocar, então, você tem os verbos, vão aparecer os verbos, e aí vocês vão completar as frases usando o will ou o won't, mais o verbo para fazer uma frase completa, certo? Então, aí, vocês têm aí 2 minutinhos para fazer essas frases, escrevam no chat, tentem escrever a frase inteira, ou coloca, se você perceber que não dá tempo, coloca a primeira e aí você coloca a combinação dos verbos, certo? Então, em 2 minutinhos a gente volta.
Então, como é que vocês foram? A gente vai dar uma lida agora, eu vou falar um pouquinho para dar tempo de você, quem não respondeu ainda. Então, olha só, a gente tinha aí o primeiro verbo que era o be, que é o verbo ser, estar, que vocês já viram bastante, né? O segundo verbo era expand, que é de expansão, expandir. E o terceiro verbo era replace, que era substituir, certo? Então, professora Antônia, tivemos resposta? Eu acho que alguns confundiram aqui e colocaram will e won't. Certo, mas não tem problema nenhum. Vamos ver, o que eles responderam? A primeira, o Pedro respondeu will not research. Depois, two, won't be. A three, won't replace. Então, acho que eles acharam que era para colocar o won't ali, o will, do Dependendo won't da na frase, até poderia negativa. ser, porque aí pode ser a opinião deles também, não tem problema. Sim, claro. Certo? Então, vamos ver então como é que ficaria a resposta na tela. A gente tem aí, a primeira frase: Experts think we will reach those advances in 2030. Os especialistas acham que alcançaremos, esses avanços até 2030. Robots will replace white-collar jobs. Os robôs substituirão as pessoas que trabalham em escritório? Isso, é porque white collar são os trabalhos de escritório e blue collar são as pessoas que trabalham nas fábricas. Então é uma definição aí americana. The internet will expand and will be a basic right. A internet será expandida e será um direito básico. Gostei dessa, hein? Exatamente, né? Como outras coisas deveriam ser, né? 3D printers will be used for organs transplants. As impressoras 3D serão usadas para transplantes de órgãos. Também gostei dessa. Muito bom. De onde eu tirei essas ideias? Vou colocar, vai aparecer aí na tela para vocês, um vídeo que vocês podem dar um print aí. Esse vídeo vocês não vão poder assistir, né? Porque teve um problema aí tem um problema de direitos autorais, a gente não pode exibir o vídeo para vocês, mas vocês podem dar um print aí e depois vai ficar disponível também o link no PowerPoint, no final do dia vai estar na Secretaria Digital, e aí vocês podem assistir e esse vídeo vai falar sobre essas previsões para o futuro, né? Então, se você quiser concordar ou não da previsão de alguém, você pode usar a estrutura I agree, I disagree. Então, hoje a gente falou sobre várias opiniões dos colegas de vocês sobre coisas que vão acontecer no futuro. Como é que você pode falar se você concorda ou não? Você pode falar I agree, I disagree, eu acho, I think, eu não acho, I don't think. Então, eu quero que vocês agora, vocês tenham um minutinho no chat, para você concordar ou discordar de um colega seu aí, de alguma das coisas que a gente falou na aula de hoje. Se você acha que isso vai acontecer, que não vai acontecer, qualquer uma das frases que os seus colegas ou que a gente colocou hoje, eu quero que vocês concordem ou discordem. Então vocês têm um minutinho aí no chat e vai ficar pergunta na tela, tudo bem? A gente vai colocar a estrutura e aí vocês podem seguir qualquer uma das estruturas que estão aí, ok? Então em um minuto a gente volta. Os três postam. Ok. Voltamos. E aí, professora Antônia, como é que estão as respostas? Estão muito boas. A Elisa escreveu, I agree that teletransport is coming. O Roberto, I agree that portal is words on enemies. Então tá, olha só, o pessoal tá querendo ir para teletransporte. I'll never enter in a teletransporte. Nunca vou entrar na teletransporte, gente. Então olha só.
A gente tem agora, vamos fazer agora a última revisãozinha, o último exercício da aula, está acabando, e aí a gente vai trabalhar agora comparativo. Você tem aí o primeiro exemplo, olha só. Electronic components continue to increase in power and decrease in size. Está falando, os componentes eletrônicos vão continuar a crescer em poder e diminuir em tamanho. Você tem essa frase enorme, mas você poderia falar de uma forma mais curta ou mais simples. Os componentes eletrônicos serão menores e mais poderosos. Então, vamos poder usar o comparativo aí. A segunda frase está falando The car sharing economy, a economia de compartilhamento de carros, is exploding across the world. A economia de compartilhamento de carros está explodindo ao redor do mundo. Eu quero falar que vocês escrevam que o compartilhamento de carros está se tornando mais comum. Como é que eu vou escrever mais comum? Já vou escrevendo aí no chat, já deve estar liberado. E, então, assim que já tiver a resposta, a gente até coloca. E a terceira, Data Processing Speed will increase. Quero que vocês falem, o processamento de dados será mais rápido. Vocês já conseguiram responder? Já tem resposta, professor Antônio? Então, a gente vai dar um minutinho aí para vocês responderem. Está abrindo agora o chat. Então, lá. Então, assim que vocês responderem, a gente já volta. Vamos lá, essa parece que foi bem fácil para vocês, certo? Professor Antônia? Sim, a maioria respondeu more common. Certo. E como é que fala mais rápido? Faster. Isso aí. Então, pessoal, vocês estão de parabéns. Vamos agora vou fazer uma proposta para vocês. Ó. Então, a gente tem aqui outro vídeo que vocês podem assistir, dá print aí na tela. Tem um link para vocês podem assistir, fazer frases com futuro comparativo, é muito interessante esse vídeo. E aí tem um projetinho que vocês vão ver aí no caderno do aluno, que vai aparecer na tela também, atividade 10, que tem um projeto que vocês podem fazer, e aí tem aqui, vamos ver a próxima página também, e você pode compartilhar esse projeto, se você fizer esse projeto do futuro, essa sua apresentação, tem aí as hashtags que você pode usar, vai aparecer na tela também, por favor. Aqui tem esse é o projeto, você pode publicar e colocar a hashtag em inglês no CMSP ou eu no CSP, a gente vai lá e dá uma procura a vocês e a gente compartilha também, mostra aqui nas aulas o trabalho de vocês, certo? Muito obrigado a vocês por esse bimestre, que aqui já concluído. Professor Antônia, thank you very much. Thank you, bye bye, see you later. Vejo vocês depois. See you, thank you. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.